Olá pessoal, fico muito feliz de estar com vocês mais nessa segunda-feira aqui no canal Leia Preta Leia, onde a gente sempre fala sobre literatura significativa e empoderadora, porque aqui a gente, e por a gente eu digo eu, acredito que a literatura, a cultura, a educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. Nós estamos aqui no finalzinho do mês de junho, né, que é o mês do orgulho e da luta LGBT. Em homenagem a isso, hoje resolvi fazer a resenha de um livro, de um romance LGBT muito famoso, que é o livro Me Chame Pelo Seu Nome, do autor André Aciman, que foi escrito em 2007 e virou um filme maravilhoso em 2017. O filme Me Chame Pelo Seu Nome, que inclusive que deu origem a essa capa aqui. Esse filme ele foi produzido por Luca Guadagnino e ele foi estrelado pelos atores Timothée Chalamet e Armie Hammer. Aliás, eu já começo o vídeo indicando esse filme maravilhoso, obviamente depois de ler o livro. Então, leiam o livro e depois assistam esse filme extremamente sensível. E antes mesmo da gente começar a nossa resenha, aproveita, já dá o seu joinha e se inscreve nesse canal. Esse, gente, é o penúltimo vídeo da nossa temporada 2020/1 do canal Leia Preta Leia e do canal Freewin também. Nós vamos paralisar a partir do dia 6 de julho ou 8 de julho, enfim, vai sair esse vídeo e mais um semana que vem, e aí a gente paralisa o canal por um mês e voltaremos no início de agosto. Vou começar, gente, falando sobre o autor desse livro, Sr. André Aciman. Falei com sotaque francês, mas o cara não é francês, né? André Aciman, ele é um autor ítalo-egípcio-americano que nasceu na cidade de Alexandria, no Egito, no dia 2 de janeiro de 1951. A família do André, ela era uma família judia que vivia na Turquia no início do século XX e foi se mudando para Alexandria no ano de 1905. O André, ele viveu no Egito até os seus 15 anos de idade. E a família de André era uma família de comerciantes de tecido. Eles eram pessoas ricas, abastadas, né? O seu pai era um comerciante bem-sucedido e sua mãe era uma mulher muito forte, uma mulher muito amorosa e também era uma mulher surda. Uma série de acontecimentos antissemitas ocorreram na década de 60, obrigando a família a ir mudando gradativamente para outros países da Europa, principalmente França e Itália. Então, após sair do Egito, o Aciman morou com a sua mãe em Roma por 5 anos. Eles eram refugiados lá, né? E lá ele estudou a língua italiana e ele não tinha total fluência, mas ele se apaixonou completamente pela cultura italiana. Lá ele frequentou uma escola americana, né? Foi uma adaptação difícil, mas ele se apaixonou tanto que inclusive a gente vê parte dessa paixão refletida nesse livro, porque o livro é quase todo passado numa cidade da Riviera italiana, numa cidade praiana. Em 68, a família se mudou finalmente para os Estados Unidos e lá o Aciman estudou inglês e literatura comparada no Lehman College. E ele se formou em 1973 e depois ele fez mestrado e doutorado em literatura comparada em Harvard e se formou em 88. O livro Me Chame Pelo Seu Nome é o seu livro de maior destaque. E o Aciman relata, né, que estava tendo lembranças da Itália quando ele viu uma foto, né, numa casa de veraneio, começou a tentar descrever essa casa de veraneio, fez essa descrição por 3 páginas. Mais tarde ele voltou para essa descrição dessa casa de veraneio e resolveu colocar nessa descrição um romance entre 2 homens. A sua narrativa, gente, ela foca no amor e na autodescoberta interna. Ela fala muito da bolha de paixão em que viviam as 2 personagens, sem se preocupar muito com o contexto histórico, sem se preocupar com o contexto externo. Então não tem um foco muito de homofobia, de violência contra essas pessoas. O foco é sim no amor. O André tem 8 livros mais publicados, um deles é Out of Egypt, de 1995, que é o livro onde ele vai descrever a sua infância em Alexandria, no Egito, e também escreveu o livro Find Me, que é a continuação do Me Chame Pelo Seu Nome, que foi lançado no ano passado, ainda não li. Atualmente o autor é professor na Universidade da cidade de Nova York e ele ensina lá a teoria da literatura. Senta que lá vem história. Eu tenho essa edição britânica aqui de 2018, que é da editora Atlantic Books.
né? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2007 pela editora americana Farrar, Straus e Giroux. Depois ele passou a ser republicado nessa edição mais nova, que tem relação com a capa do filme, em 2018. Já no Brasil, ele foi lançado em 2018 pela editora Intrínseca, com a tradução da Alessandra Stetti. Ele é um livro de 250 páginas, não é um livro muito fácil de ler não, porque ele tem muitas sutilezas, ele tem muitas impressões, ele tem muitas subjetividades, né? Principalmente porque ele é narrado do ponto de vista do protagonista da história, que é como se ele estivesse escrevendo um diário, então ele tem uma coisa muito sutil e muito subjetiva que vocês não iam conseguir ver no livro, né? No filme, porque o filme não é narrado. O livro, ele não tem uma estrutura de capítulos, né? Ele é como se fosse uma grande carta, um grande diário, e as passagens são feitas por esses espaçamentos aqui. Mas ele é dividido em 4 partes. 2 partes são as primeiras partes, que são muito grandes, que são Se Não Depois Quando e A Berma de Monet, e as 2 partes menores, que são A Síndrome de São Clemente e Locais Fantasmas, em tradução livre, tá, gente? Porque o livro aqui que eu tenho é em inglês. Me Chame Pelo Seu Nome, ele é um livro narrado em primeira pessoa, como eu disse, pelo protagonista, que é o Hélio, o personagem do Timothy aqui, que ele é um menino de 17 anos na história, mas ele é narrado por um Hélio mais velho, já de meia idade, que vai narrar um romance gay que ele teve na sua juventude, na sua adolescência, na verdade, quando ele estava passando férias na casa de veraneio da família, na beira da praia de uma cidade na Riviera Italiana. O livro dá muito destaque à arte, à música, tem muitas citações de músicas clássicas, tem muitas citações de livros clássicos, de poemas que nem eu mesma conhecia. A época da história fica um pouco imprecisa no livro, mas a gente consegue perceber, por exemplo, que não tinha tipo uma televisão, nem computador, nem telefone. Então provavelmente foi antes dos anos 90, né? No filme, eles colocaram a história para acontecer no meio dos anos 80. Com relação ao enredo, o Hélio, ele tem 17 anos, ele é um menino muito culto, fala vários idiomas, ele toca piano, ele toca violão, ele faz traduções de músicas em italiano, ele é filho de pais que são educadores, são professores universitários, e eles passam férias sempre nessa casa praiana, nessa cidade da Riviera Italiana, que é a cidade que se chama B. A cidade é uma cidade fictícia que não tem nome, né? Essa casa onde eles vivem tem uma rotina super preguiçosa, super boêmia, eles têm vários jantares com amigos, sempre recebem pessoas da cidade, tomam vinho, até ele bebe um pouco, os pais fumam, bem uma coisa do meados do século XX mesmo, que não existiria hoje, entendeu? A educação que os pais dão pra ele é uma educação super liberal, ele tá sempre ali com os amigos, está sempre lendo, sempre na piscina, com muita tranquilidade. Todos os anos os pais do Hélio convidam um aluno, um pós-doutor que está escrevendo um manuscrito, está escrevendo um livro, né, na universidade onde o pai dele dá aula, e eles convidam esse cara, essa pessoa, a passar 2 meses, mais ou menos 2 meses nessa casa de veraneio para ter inspiração para escrever. Só que geralmente essas pessoas que vêm ficam muito no quarto, né? Escrevendo e tal, só que nesse ano que essa história passa, o pós-doutor que vem é o Oliver, que é um rapaz americano, louro, de 24 anos, que vem pra essa casa passar, só que o Oliver é muito diferente, porque ele e o Hélio, eles dividem, eles dormem em quartos vizinhos, né? Mas o Oliver não gosta de ficar no quarto, o Oliver gosta de se estirar na grama, na beira da piscina para trabalhar. E ele fica lá muito perto do Hélio, porque o Hélio também gosta de ficar ali na beira da piscina fazendo suas traduções, tocando violão e etc. O Oliver é super diferente das outras pessoas, ele é um rapaz muito alegre, muito sagaz, muito sarcástico também, um excelente jogador de pôquer, um boêmio assim de mão cheia, e a família trata o Oliver como se fosse parte da família. Todos eles adoram o Oliver, todo mundo fica fascinado com o Oliver, inclusive o Hélio. O Hélio fica totalmente fascinado, apaixonado por aquele homem, e ele desenvolve uma espécie de obsessão que a gente vai ver na primeira parte do livro, né? Você vê que o Hélio tá fascinado, encantado, obcecado por aquele homem, só que sem passar pela cabeça dele que isso seja correspondido. O Hélio não tá desejando necessariamente um romance. O Hélio, inclusive, tem uma atração física forte por esse homem. Aliás, quase metade da história se passa nessas sutilezas da cabeça do Hélio, nesse processo de autodescoberta. Se você quer um livro que o romance comece no primeiro capítulo, você não vai ter, porque a gente vai passar muito tempo lendo sobre as dúvidas do Hélio, sobre as descrições que ele tem dessa fascinação por esse outro homem,
sobre essa dificuldade dele aceitar esse desejo e também sobre essa ponderação que ele tem, porque o Hélio sabe que ele gosta de homens e que ele gosta de mulheres, ele já namorou mulheres e ele também já teve atração por homens, então ele fica muito ali sem entender o que ele fala que ele quer ser mulher, mas também quer ser homem, poderia ser uma bissexualidade ou não, ele fica muito discutindo essa questão. Nesse meio tempo, o Oliver se envolve com Chiara, que é uma amiga da família, uma menina nova, um pouquinho mais velha do que o Hélio, e o Hélio se envolve com a Márcia. Mas eles não estão usando essas meninas, eles realmente gostam das meninas. O Hélio gosta muito da companhia da Márcia e ele meio que quase se apaixona por ela. Os dois, gente, demoram muito pra se encontrar no meio desse romance e isso só vai acontecer, tipo assim, faltando 10 dias pro Oliver ir embora, voltar para os Estados Unidos. Porque ele passa 6 semanas ali e os dois finalmente vivem esse romance nos últimos 10 dias dessa história, que são geralmente mais aí da metade do filme, do livro pro final. E nessa parte o livro fica extremamente lascivo, porque a descrição das cenas sexuais é bastante crua, assim. Não é uma cena de sexo romantizada, não. Principalmente porque o Hélio, no início, está sentindo uma atração muito física pelo Oliver, sem, no entanto, achar que uma hora ele pudesse sentir amor. Depois é que ele realmente se apaixona. Obviamente que eles dois mantêm essa paixão avassaladora que eles têm em segredo. Óbvio, não tem discussão. O livro, há 30, 40 anos atrás, passando essa época, eles não botavam em questão a questão de tudo acontecer em segredo. E do ponto de vista da família, parece que os dois desenvolvem uma grande, eterna amizade. Mas na verdade os dois estão vivendo um romance extremamente avassalador. Contudo, gente, esse romance acaba durando pouco mais de 2 semanas, mas ele marca a vida do Hélio para sempre. O Hélio nunca mais vai ser o mesmo. Tanto que ele está escrevendo esse livro décadas depois, e ele inclusive vai no final escrever sobre o pós-Oliver, os encontros que ele tem com o Oliver anos e anos depois. Ele continua encontrando o Oliver de vez em quando, ele vai descrevendo isso, como isso marca ele para a vida toda. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu gostei do livro. Achei que é um romance bonito, gostei da sutileza, gostei da subjetividade, da descrição dos sentimentos do menino que narra. Mas assim, não considero o melhor livro já escrito sobre o sol, tá? Não acho que é o melhor livro que eu já li. E não tô falando do romance dos dois, eu tô falando assim que ele passa muito tempo nessa coisa da subjetividade do Hélio. O livro tem pouco diálogo, principalmente no início, então isso pode incomodar um pouco para as pessoas que querem uma coisa mais animada. O Hélio é um personagem muito profundo, extremamente bem construído e até assusta quando você lembra que ele é um menino de 17 anos. Talvez seja uma forma da pessoa mais velha falar dela quando ela era adolescente, mas toda a profundidade de emoção que esse menino tem aos 17 anos, quando, sei lá, aos 17 anos a gente tá comendo terra, não sei. E também, claro, é um narrador um pouco não confiável, porque ele fala do Oliver do ponto de vista dele. E do ponto de vista dele, o Oliver parece, sim, a última Coca-Cola do deserto. Tem hora que ele fala dos defeitos do Oliver, mas assim, parece que o Oliver é tipo assim, Deus caído na terra, né? Deus no céu, o Oliver na terra. E embora esse livro seja um romance, tem muitas partes delicadas, ele fala muito de um romance carnal, mais baseado na pele, do querer o corpo do outro. Só depois se transforma num romance mais emocional, quando se quer atingir a alma do outro. Então, gente, não é um livro feito para homofóbicos. Se você é um leitor voraz, mas homofóbico, eu não recomendo esse livro. Porque a senhora vai ficar escandalizada lendo. O que pra mim foi nada demais, né? Pra quem tá assistindo filme igual 365 dias, esse filme horroroso da Netflix, isso aqui não é nada, né? Mas se a senhora for uma senhora homofóbica que está assistindo esse vídeo, não recomendo esse livro porque você vai ficar escandalizado. E claro, fica claro que esse não é um livro para crianças, né? E também, além disso, o autor destaca muito o presente. Então ele vai falar muito sobre cheiros, sobre aparência, sobre o gosto das coisas, sobre os ínfimos gestos que a gente observa quando a gente está apaixonado por uma pessoa. E isso é muito legal porque você vê essa narração do atual, do presente, não só da ilusão que o Hélio tem do Oliver, não. O Hélio se foca muito no Oliver de verdade. E eu queria dar um pequeno spoiler aqui, porque no final, aí depois do romance dos dois, o Hélio tem uma conversa com o pai dele, e o pai dele obviamente percebe que os dois estão vivendo um romance, e o pai dele é uma pessoa assim sensacional, desconstruída, maravilhoso, professor universitário, obviamente, né?
que aceita aquilo assim como se com a maior naturalidade. Eu adoraria profundamente que todos os pais de LGBTs tivessem essa abordagem, mas infelizmente não é a realidade. Mas no fim, gente, apesar de eu ter dito que o Aciman se concentra mais na bolha dos apaixonados e não nos efeitos externos dessa paixão, ele acaba descrevendo a sensação do amor idealizado, né? A potencialidade desse amor se tornar real e depois o balde de água fria quando as duas pessoas percebem que não tem como esse amor se tornar real. Esse amor é impossível no futuro, né? Nesse ponto, o autor meio que situa o romance numa relação de sociedade homofóbica que talvez não permitisse naquele momento que esses dois homens, principalmente porque eles têm uma diferença de 7 anos de idade, vivessem essa paixão, que essa paixão deles visse a luz do sol. Mas não há ativismo na obra. O Aciman não quer falar sobre os gays como pessoas sofridas, como pessoas vítimas de homofobia, como pessoas aí que precisam de suporte. Não. Ele quer falar sobre um casal gay que tem todo o direito e a possibilidade de amar do jeito que a gente que é hétero ama. E a realidade homofóbica do mundo aparece apenas em alguns pontos e vírgulas, né, na obra do Me Chame Pelo Seu Nome, e aparece inclusive às vezes em alguns raciocínios do Hélio, que fica aí com um pouco de nojo de si mesmo em alguns momentos, e claro, nessa impossibilidade dos dois poderem ficar juntos naquele momento. Bom pessoal, essa é a nossa resenha de hoje, super recomendo esse livro, embora eu não tenha achado um livro assim super bem escrito, mas eu super recomendo, acho que é uma história linda para vocês lerem, super maravilhosa para ler nesse momento de quarentena. Se você gostou dessa resenha, dê seu apoio, inscrevendo-se nesse canal e deixando o seu joinha. Para você que chegou aqui, que conheceu o meu trabalho pelo Leia Preta Leia, eu tenho um segundo canal chamado Freewine, cujos vídeos saem às quartas-feiras, e esse vídeo dessa quarta-feira vai falar sim sobre temática LGBT. Você também pode encontrar esse tipo de conteúdo e outros no meu Instagram, @LeiaPretaLeia. E é por aqui que eu fico, gente. Até mais!